Olá, você que nos assiste, seja muito bem-vindo a mais uma Quinta Online. Tenho certeza de que você tem sido edificado, que você tem sido abençoado com as nossas quintas online. Estamos aí com o nosso novo tema, que é Quando o Encontrei. E como é importante, né? Como é bacana a gente escutar os testemunhos dos nossos irmãos, falando aí um pouco de como foi esse encontro com Cristo, de como o encontro com Cristo mudou as nossas vidas. Então eu quero que, assim como eu, você também seja edificado, não perca nenhuma das mensagens dessa série, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e vamos juntos orar e falar com Deus, amém? Deus, nós somos gratos, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado e pelo teu carinho, Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa série de mensagens, ó Deus, que o Senhor tem colocado à nossa disposição, ó Pai. Deus, que sejam mensagens, Senhor, que estejam sempre, Senhor, acesas em nosso coração, ó Pai, que nós possamos mais do que ouvir, viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Deus, que nesta quinta online, Senhor, nós possamos aprender um pouquinho mais de Ti, ó Pai, que nós possamos nos achegar um pouquinho mais a Ti, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos falar então um pouco de quando eu encontrei, né? Como isso é bacana. Eu quero começar lendo com você um texto que está lá em Gênesis 18, e ele diz assim, ó, vamos ler juntos. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mamré. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada de sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens, de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, eu mereço a sua atenção. Não passem pela minha humilde casa sem fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui, debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honrarão com sua visita. Portanto, deixe que eu os sirva. Eles responderam: está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bezerro novo e o entregou a um dos empregados que o preparou para ser comido. Abraão pegou a coalhada, leite e carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei eu ser mãe agora que eu e meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela, mas o Senhor respondeu: não é verdade, você riu mesmo. Então, assim, o primeiro ponto que eu queria conversar aqui com vocês é de, às vezes, nós vamos ao encontro do Senhor, mas às vezes é Ele que nos encontra, como foi aqui o caso de Abraão e Sara. Deus foi ao encontro deles para abençoar a vida deles. E por que eu li esse texto e eu vou compartilhar um pouco da minha história com vocês? Às vezes, Cristo ele vem ao nosso encontro, ele vem ao encontro da nossa casa para mostrar quem é Deus, para mostrar que Ele é o Deus do impossível. E por que eu estou falando isso? Quando minha mãe estava grávida de mim, na verdade, né?
quando eu ainda estava lá na barriguinha dela. Ela passou, foi uma gravidez de risco, né? Ela tinha alguns problemas, teve alguns problemas durante essa gravidez, e ela passou a maior parte do tempo deitada, ela não podia se mexer porque ela poderia me perder, poderia sofrer algum aborto espontâneo ali, assim. Então, alguma coisa poderia acontecer. Então, ela passava a maior parte do tempo deitada para que não acontecesse nada, para que eu pudesse nascer em paz, em tranquilidade. E aí eu quero te contar como que foi o meu primeiro encontro com Deus. Apesar de eu ainda ser lá na barriga da minha mãe, aí eu tive o meu primeiro encontro com Deus, a minha mãe teve ali um encontro com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Meio toda essa situação, Deus ele veio através da vida da minha avó, ele usou a vida da minha avó e ela teve um sonho. E nesse sonho, ela estava na casa dela, onde ela nasceu não, perdão, né? Na casa dela, onde ela passou a maior parte da vida dela, aqui na Zona Sul de São Paulo, aqui no Jardim Clímax, uma casa onde eu também, o pastor Alex, passamos uma boa parte da nossa vida. E quando nesse sonho, a irmã dela, minha tia, chamada Ilma, que também, assim como minha avó, é uma mulher de oração, ela entregava um bebê nas mãos da minha avó. E quando a minha avó pegava este bebê, uma voz dizia: vá e entregue esse filho à mãe dele. Entregue essa criança à mãe dele. E assim o fez. E neste sonho, minha mãe estava sentada numa escada, nessa mesma casa, conversando com uma amiga dali da rua mesmo, e a minha avó chegava e entregava, e falava: olha, o Senhor está te entregando o seu filho. E esse foi o meu primeiro encontro com Deus, porque mesmo durante tanta dificuldade, essa situação chata, né, durante a gravidez, Deus foi ao nosso encontro, foi ao meu encontro, foi ao encontro da minha mãe. E mesmo que as situações, as circunstâncias parecessem impossíveis de chegar até o fim dessa gestação, de não ter nenhuma sequela, enfim, as situações elas eram tipo nulas, né, de algo dar certo, assim como Sara e Abraão, né? Então Deus foi ao meu encontro, foi ao encontro da minha mãe, tanto que eu estou aqui hoje, né, para poder glorificar ao Senhor. Então, como Sara e como Abraão, às vezes o que eu tenho a te dizer é que Deus vem ao nosso encontro também. Então, às vezes, nós o encontramos quando ele vem ao nosso encontro. Às vezes, você está passando por uma situação, acha que é um impossível, que não vai dar certo e que as situações não favorecem a você, mas eu quero te dizer que Deus ele vai ao seu encontro e ele vai te abençoar. Ele vai abençoar a sua vida como abençoou a vida de Sara e Abraão, assim como ele abençoou a minha vida e a vida da minha mãe. E hoje eu posso glorificar o nome dele porque um dia ele foi ao meu encontro e ele mostrou: eu sou o Deus que pode todas as coisas. Eu sou o Deus que mesmo durante essa gravidez de risco, vou te entregar, vou te dar o seu filho e ele vai ser aí essa bênção que sou eu hoje. Então é isso que eu quero te dizer, Deus vai ter um encontro. E o que eu quero te dizer também é: creia nisso. Creia que Deus vai usar pessoas para te encontrar, para falar do amor dele, para te trazer alguma revelação. E quando isso acontecer, não faça como Sara, não dê risada, não questione, porque o nosso encontro com Deus, ele depende, nosso encontro, quando nós nos encontramos com ele, nós dependemos aí também de acreditar nisso, de ter fé que esse é o Deus que pode todas as coisas e que ele veio ao meu encontro. Ele veio para cuidar de mim. Então não seja como Sara, não deboche, não dê risada, mas creia, somente creia que em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio a tudo isso, com certeza, Deus vai te abençoar, porque ele vai ao seu encontro. Amém? Eu posso ouvir um amém aí? Acredito que você está na sua casa, está declarando aí amém, glória a Deus, eu recebo.
Mas eu falei agora de quando Deus nos encontra, né? Isso realmente é verdade. Deus, às vezes, ele vem ao nosso encontro, porque às vezes a gente é tão cabeça dura, ou às vezes as circunstâncias, elas nos deixam tão atordoados que a gente acaba esquecendo, né? De quem é Deus e de quão poderoso ele é. Mas também quero te dizer, e eu não quero aí falar muito, né? Não quero me estender muito, mas que também nós precisamos ir ao encontro de Deus. Nós não podemos ficar o tempo inteiro ali passivos, aguardando, apenas esperando. Deus, ele se move em nosso favor também quando nós vamos ao encontro dele. E assim foi com a minha vida, assim foi com a minha casa. Vocês já devem ter escutado o pastor Alex falar um pouco sobre isso, mas a nossa família, a nossa vida, a nossa conversão veio por meio de uma célula que lá atrás nem chamava célula ainda, nós não éramos ligados a nenhum ministério, mas nós, como famílias ali, né, meus pais, os nossos vizinhos, como família, entenderam que nós precisávamos ir ao encontro dele. Nós precisávamos encontrá-lo para que as nossas vidas tivessem mudança, para que as nossas vidas passassem a fluir de uma maneira melhor. Então foi ali, lá na Vila Formosa, na Cipriano Rodrigues 975, que lá no nosso apartamento, que começou uma célula. Na pequena célula, a princípio ninguém era evangélico, ninguém tinha ali nenhum tanto conhecimento, mas eles entenderam que precisavam de algo diferente na vida deles, e eles foram em busca deste encontro. E ali começaram essas células. Deus usou a vida do pastor Cláudio, meu tio, da minha avó, que às segundas-feiras saíam aqui da Zona Sul, iam lá na Zona Leste, para falar deste amor, para mostrar esse Deus, para nos fazer encontrar esse Deus. E isso fez a diferença, fez total diferença na vida, não só da minha família, mas de todas aquelas outras famílias que estavam ali do nosso prédio, do nosso convívio. Porque ali vidas começaram a ser transformadas, a nossa casa começou a ser transformada, e vida financeira, relacionamentos, fomos libertos ali de vícios, né? Meu pai bebia bastante, então Deus o libertou disso. Minha mãe fumava e Deus a libertou disso. E assim, nosso relacionamento melhorou em 100 vezes mais, assim, por quê? Porque houve um encontro com Deus, porque nós fomos atrás, porque nós entendemos que nós precisávamos de algo para nos motivar, para nos ajudar, algo que fosse algo transformador nas nossas vidas. E como isso fez a diferença, querido? Como isso fez a diferença? Eu não sei como você encontrou a Cristo, eu nem sei. Talvez você esteja assistindo a nossa quinta online como convidado, e talvez você ainda não tenha tido este encontro com Deus. Mas se você é essa pessoa, eu quero te dizer o quanto isso é importante para a tua vida. Eu quero dizer que quando quando nós o encontramos, quando nós encontramos com o Pai, a nossa vida é totalmente transformada. Ah, Jonas, você quer dizer que vai ser tudo mil maravilhas? Como você já deve ter ouvido muitas vezes as pessoas falar, não são assim mil maravilhas. Nós temos lutas, nós temos dificuldades, mas quando nós encontramos a Cristo, quando nós temos este encontro verdadeiro, nós passamos por essas situações de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, porque a nossa confiança está em Jesus, aquele que nos encontrou, aquele que nós fomos ao encontro dele, e ele faz total diferença nas nossas vidas. Então, eu quero que você entenda isso. Eu podia ficar só aqui, né? E deste grupo saiu aí o pastor Alex, tem a minha mãe, que é líder de célula aqui na nossa sede. Os outros irmãos em outros ministérios, temos pastores, temos levitas,
E assim, o encontro com Deus foi tão grande que tantas vidas foram transformadas, e até hoje nós podemos ver os frutos deste encontro, né? Nas famílias que estavam com a gente, na nossa casa. Em todo o tempo Deus tem sido fiel, Ele tem honrado as nossas vidas. Quando estamos em luta, Ele fala, filho, tenha calma, eu estou contigo. Esse é o verdadeiro motivo do encontro com Deus, desse encontro com Cristo. É saber que nós temos em quem confiar e que quando nós formos passar por alguma luta, por alguma adversidade, nós podemos confiar nesse Deus que é maravilhoso e que Ele vai nos ajudar e jamais vai nos desamparar, jamais vai nos deixar desolados, sem apoio. Ele jamais vai fazer isso, porque Ele quer o meu e o seu melhor. Então, se nós lermos nos evangelhos, e eu queria ler com você também duas passagens, né? A primeira é lá em Mateus 8, que diz assim, ó, Mateus 8:1. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiam. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante ele ficou curado de toda a lepra. Então Jesus lhe disse, escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine a você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer sacrifício que Moisés ordenou. Então, assim, esse leproso encontrou Jesus e ele sabia, ele provavelmente ouviu dizer que Jesus estaria por ali, e ele falou, poxa, essa é a minha única esperança, então eu vou ao encontro dele. Eu vou ao encontro dele, não importa o que aconteça. E ele foi e ele reconheceu Jesus, e ele, nesse encontro ele disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, porque ele sabia quem era Deus, ele sabia a importância deste encontro. Então, quando ele o encontrou, a vida dele foi transformada e ele foi curado. Assim aconteceu também em Mateus 9, do versículo 18, que diz assim, enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, a minha filha morreu, agora mesmo, venha e ponha as mãos sobre ela, para que viva de novo. Então Jesus foi com ele, e os seus discípulos também foram. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por detrás de Jesus e tocou na barra da capa dele, pois ela pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse, coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento, a mulher ficou curada. Depois, Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música de enterro e viu uma multidão numa confusão geral, disse, saiam todos daqui. A menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele, logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso espalhou por toda aquela região. Aqui nós vemos, né, dois momentos que duas pessoas foram ao encontro de Jesus. E quando elas foram ao encontro de Jesus, a vida delas foi transformada. E se nós pegarmos os evangelhos, nós vamos ver que coisas assim aconteciam constantemente. Mas por quê? Porque as pessoas entendiam que para viver na plenitude, para viver algo melhor, elas precisavam ir ao encontro de Cristo. E foi isso que elas fizeram. Elas não tiveram vergonha de ir ao encontro de Deus, não tiveram vergonha de encontrar Jesus para que a vida delas fossem transformadas. Por mais, e aqui a gente vê algumas situações, né? Porque essa mulher, ela não podia estar no meio do povo, então ela foi corajosa. Por conta da hemorragia, ela devia ficar afastada do povo, ela não podia estar no convívio, mas ela entendeu que ela precisava encontrar com Deus e que este encontro seria transformador. Então, nós precisamos, assim como ela, ter coragem,
coragem de ir em busca do melhor para as nossas vidas. E o melhor só vai acontecer quando nós encontrarmos com Cristo. O melhor só vai acontecer quando este encontro for verdadeiro. Então, assim como essa mulher, nós temos que ser muito corajosos. Nós podíamos, lá na época, quando começamos aquela primeira célula que foi transformadora, que quando nós encontramos a Cristo, nós precisamos de coragem para todos assumirem, chegar a um ponto de assumirem que, assim, nós precisamos de algo, nós precisamos mudar. Onde nós vamos encontrar isso? Essa mudança, essa transformação. Então, nós não sabíamos o que íamos fazer, mas nós sabíamos que precisávamos fazer algo, e com coragem nós passamos a nos reunir, nós passamos a buscar a Deus, sabe, sem medo do que as pessoas iam pensar, do que as pessoas iam falar. Nós fomos em frente. Então, o meu desafio nesta quinta online para você é coragem, seja corajoso, vá buscar um encontro com Cristo verdadeiro, para que a sua vida, para que você viva a transformação que eu vivi, que a minha família viveu, que os nossos amigos viveram. Tenha coragem como essa mulher teve. Não se importe com o que os outros vão pensar de você, mas tenha coragem, porque esta coragem vai te levar a uma vida de transformação, a viver uma plenitude daquilo que Deus tem para você. E também, aqui nós vemos que Jesus curou a filha, né, daquele moço, daquele chefe religioso. Ele foi ao encontro porque, às vezes, pelas pessoas que nós amamos, nós fazemos qualquer coisa, né? E ele sabia que só Jesus, só um encontro com Cristo podia salvar a vida da filha dele. E assim foi feito. Mesmo que as pessoas duvidassem de que isso podia acontecer, né? Ah, o senhor chegou tarde, ela já morreu. E aí ele diz, ela não morreu, ela está dormindo. E eles ficaram, né, caçoando dele, dizendo, meu, ela já morreu, o que o senhor vai fazer aqui? E ele não se importou com isso, porque o encontro que ele teve com aquele pai foi tão grande que a vida dele, ele sabia o propósito dele, afinal era Jesus, mas que o propósito dele iria se cumprir, mesmo que as pessoas ao redor estivessem tirando sarro dele, desacreditando que aquilo podia acontecer. Então, vá ao encontro de Deus, vá ao encontro de Cristo, para viver essa transformação. Mesmo que as circunstâncias ao redor, mesmo que as pessoas ao redor digam a você, não faz isso, você está ficando louco, para que isso? Vai lá na igreja, isso não tem nada a ver. Não acredite nisso. Mantenha o seu foco, vá ao encontro de Cristo. E a sua vida, assim como a minha, será tremendamente transformada. Amém? Eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que Cristo, assim como ele falou comigo, ele possa ter falado com você. Que a única forma de nós vivermos uma transformação, a única forma de nós vivermos o melhor é quando nós vamos ao encontro de Cristo e quando nós estamos preparados para que ele nos encontre também. Então eu quero te convidar no finalzinho aqui dessa breve palavra. Talvez, como eu disse no começo, você tenha sido convidado a ouvir essa mensagem, a assistir essa mensagem. E talvez, como Jesus encontrou Abraão, como Jesus foi ao encontro da minha mãe, através da vida da minha avó, lá quando eu estava para nascer, talvez você esteja aqui para que Jesus, é como se Jesus estivesse indo ao seu encontro. Talvez você esteja precisando de algo e você não entende, você não sabe mais o que fazer, mas nessa noite, nesse final aqui de Quinta Online, eu quero te dizer que Cristo está indo ao seu encontro. Basta você querer, você buscar a Ele, e aí você vai ver a transformação na sua vida. Talvez você já é velho de igreja, talvez você já teve muitos encontros com Cristo, mas talvez você esteja vivendo algo que esteja te abalando e que fazendo até um pouco duvidar. Eu quero te dizer que o nosso encontro com Cristo ele é diário,
porque Cristo está ao nosso lado todos os dias, em todas as situações. Este encontro se faz presente, sabe? Ele está sempre com a gente, sempre com a gente. Este encontro com Cristo é diário. Então, se você que já teve outros encontros com Cristo, mas está passando por um período meio turbulento, eu quero te dizer também que essa noite é uma noite de encontro, é uma noite que Cristo está indo ao seu encontro, para que a sua vida seja transformada. E eu quero te convidar a orar. Talvez nessa noite você precise encontrar a Cristo. Então eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Que você possa repetir depois de mim aí na sua casa e receber o novo de Deus. Que você possa receber e se maravilhar e aproveitar este encontro que você vai ter hoje com Cristo. Amém? Feche teus olhos e diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado porque hoje nós entendemos que precisamos te encontrar para que haja transformação na nossa vida. Por isso, Deus, nesta noite, nós entregamos a nossa vida a Ti, ó Pai. Nós nos encontramos contigo, ó Pai, e declaramos que a nossa vida, ela é sua, Senhor. Nós colocamos as nossas lutas, os nossos desafios diante de Ti, ó Pai, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a vivermos algo melhor, a solucionar todos os problemas. Senhor, que nós, nesse encontro que nós tivemos contigo hoje, Deus, nós possamos, Senhor, sair daqui vencedores, mais do que vencedores, ó Pai. Por isso, Deus, nós entregamos, Senhor, a nossa vida como um todo, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai. E que o Senhor possa, Deus, nos abençoar, ó Pai. Deus, aqueles irmãos que estiveram, Senhor, hoje, um encontro contigo, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa entrar nessas vidas, Senhor, de forma sobrenatural, ó Pai, e que os Teus filhos possam enxergar o Teu mover. Deus, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Foi muito bom poder estar aqui com vocês hoje. Foi muito bom poder compartilhar um pouco daquilo que Cristo fez na nossa vida, na minha vida e na vida da minha família. E saiba que Ele pode fazer o mesmo na sua vida. Amém? Muito obrigado de verdade. Que Deus possa continuar te abençoando tremendamente. Semana que vem teremos mais uma quinta online e você não pode perder. Não fique de fora. Seja edificado com cada uma dessas palavras em nome de Jesus. Obrigado e até a próxima.